Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de maio de 2026, ao som novamente de passarinhos italianos que eu importei sem declarar na alfândega. Eu fiquei super feliz que essa gravação funcionou, eu comentei com vocês, eu levei na viagem meu melhor microfone na esperança de gravar eventualmente pássaros, ou às vezes ruídos locais. Aliás, eu trouxe algumas gravações um pouco inusitadas, catedrais, sinos, né, sinos tocando. Pois bem, e é engraçado porque eu penso imediatamente em passarinhos italianos, mas os passarinhos não têm a menor ideia do que é a Itália. E isso é um bom gancho para a gente comentar. É uma conversa rápida que eu tive com o ChatGPT hoje sobre um texto bastante interessante sobre um outro país, não Itália, mas sobre Inglaterra. O que o texto estava falando é um artigo bastante interessante de um site chamado The Collector, que é sobre a formação da língua inglesa. A língua inglesa, não só da língua inglesa, mas da identidade do povo inglês. Quando é que um povo passa a se chamar um povo? Né? Quando que, de repente, diferentes grupos humanos e clãs e tribos, e seja o que for, né, começam a achar que fazem parte de uma coisa maior. E, curiosamente, no caso da Inglaterra, o caminho passa talvez pela literatura, o caminho passa talvez... A história da Inglaterra é mais complicada do que eu imaginava. Eu acabei sabatinando um pouco esse artigo usando o ChatGPT, né, porque o texto tinha várias informações ali, mas eu senti falta de outras, o ChatGPT complementou. Mas a questão é a seguinte, o que a gente chama hoje de Inglaterra, ela teve uma ocupação bastante movimentada. Então você tinha povos célticos, né? Você tinha os bretões, e aí com o tempo a ilha toda começa a sofrer invasões, primeiro acho que de comércio, depois alguns desses outros, comércio com outros povos, sobretudo povos do Mar do Norte, né, que são povos de origem germânica, povos que vêm ali do norte da Alemanha, que vêm da Escandinávia. Né? Comércio, muitos desses povos nórdicos acabam se estabelecendo na Inglaterra e começa ali um processo muito curioso de mistura. Mais para frente, os vikings começam a também entrar nesse jogo, né? E tudo isso a gente está falando, sobretudo depois que os romanos vão embora. A presença dos romanos na Inglaterra é breve, não é assim tão consequente, né? Ok, eles fundaram a cidade de Londres, fundaram outras cidades também, mas o império acaba e aí começa, bom, e agora que os caras não estão mais aqui, né, que os romanos foram embora, acabaram os exércitos, tal, bom, e agora? Então, aí você tem várias culturas diferentes, culturas de origem céltica, começam a chegar esses povos nórdicos, começam a se estabelecer ali. São vários povos, e entre eles um povo que acaba sendo colocado debaixo de um rótulo que são os anglo-saxões, são povos nórdicos que acabam ali se estabelecendo por ali. Quando a gente chega no século X, ano 900, por aí começam os vikings a causar tumulto, né? Os vikings também começam não só a saquear, mas também começam a se estabelecer. É uma confusão, é muito mais complicado do que eu imaginava, ainda mais porque quando você faz testes genéticos na população, e esse artigo menciona isso, a origem genética dos ingleses de hoje é muito diversa. Você tem na região ocidental, ali perto do país de Gales, você tem uma composição majoritariamente local, mas quando você está mais perto da costa leste, tem cada vez mais mistura ou até a própria preponderância de genes dos povos nórdicos. Então é uma história ali complexa, como é que você cria algum tipo de identidade ou de história comum com uma história tão complicada assim, mas o que acontece é que surge ali um rei chamado Alfredo, o rei Alfredo I, ele resolve fazer uma coisa muito interessante, ele acredita no valor da educação. Ele começa primeiro ele se proclama o rei de todos os dos anglo-saxões, ele escreve a história do povo inglês, isso, cara, não estou brincando, 1100 e pouco, 1200 e pouco, sei lá, há 1000 anos atrás. Né? Então ele já começa a se referir a todo aquele monte de gente diferente como
ingleses, não é? E ele vai estimular a educação ou o ensino da língua inglesa. Cada um ali falava um dialeto diferente, tá? Mas de uma hora para outra você começa a ter gente aprendendo inglês. E aí ele escreve em inglês, né? É muito curioso porque isso mostra que você, antes mesmo de você ter um estado, antes mesmo de você ter um país de verdade, os caras começam a se considerar ingleses, ou seja, uma coisa só, apesar das diferenças, e o que une esse povo todo é a língua. Todos são capazes de entender uma língua, de ler a mesma literatura. É muito curioso, porque você vê que a ideia de você ser inglês, vamos chamar de anglicidade, não é? Ela surge sobretudo no campo literário das obras, cultural, linguístico. É muito interessante, porque aí eu acabei estendendo essa conversa com o ChatGPT, porque isso me fez lembrar da Itália. A Itália também é um país que, até hoje, se você circula pela Itália, você tem centenas de dialetos que não são dialetos, não é que é sotaque, não é maneira diferente de pronunciar. Em alguns lugares são línguas diferentes, né? São efetivamente línguas com histórias diferentes, mas que, se você perguntar, o cara se considera italiano, ele vai pensar em música italiana, ele vai ouvir o Bella Ciao e vai ficar comovido, ele vai pensar em comida italiana, embora sejam povos etnicamente diversos, linguisticamente diversos. Como é que surge a italianidade? É muito interessante porque a Itália só se unifica como país em 1861, ou seja, faz muito pouco tempo, né? Vale lembrar que isso é 40 anos depois do Brasil se tornar independente, né? Quando o Brasil, 1822, né? Não tinha a Itália, não tinha principados, ducados, era aquela confusão. A Itália surge 40 anos depois, um pouquinho antes da gente virar uma república. Não é? Pois bem, então, quando os caras unificam a Itália, o ChatGPT menciona uma frase ali de um pensador da época, ele fala o seguinte: olha, a gente criou a Itália, agora falta a gente criar os italianos, né? Falta criar a noção de que nós somos todos um povo só. E o que ajudou no caso da Itália, talvez tenha sido justamente a literatura. Dos destinos que a gente incluiu na nossa viagem recente, era justamente o que eu mais queria ver, que é a cidade de Ravenna. Ravenna a gente já mencionou várias vezes aqui, né? Ravenna, que foi palco ali de várias questões teológicas importantes, né? Cristo era divino, não era divino, era uma pessoa, não era uma pessoa, ok, né? E você tem mosaicos extraordinários. Eu vou dar, esse final de semana, eu consegui finalmente, estou até com a mão meio dolorida de tanto mexer no mouse, consegui finalmente publicar as fotos todas de uma maneira mais ou menos organizada, e eu vou dar o link para vocês. Eu publico as minhas fotos no Flickr e um outro site chamado SmugMug, e ali estão organizadas por cidades. Então, as fotos de Ravenna têm muitos desses mosaicos absolutamente extraordinários e miraculosamente bem preservados. Aliás, um parêntese aqui: por que Ravenna, imagina, as coisas ali são do século VI, inclusive no século VII, né? Como é que está tão preservado até hoje? Por quê? Porque eles tinham um instinto magnífico de preservação histórica? Não, é porque simplesmente a cidade teve um boom, né, uma prosperidade extraordinária durante algum tempo, depois ela caiu no esquecimento, né? Ela caiu no esquecimento e ficou esquecida. Foi isso que ajudou a preservar, porque se ela fosse uma cidade viva, né, o tempo inteiro prosperando, ela provavelmente teria já reciclado essa história toda, alguém já teria bombardeado, alguém já teria posto fogo, né? Mas é mais ou menos como Paraty. Paraty é aquela caixinha de joias, porque a partir de um certo ponto a gente esqueceu que Paraty existia e ela ficou abandonada. Então, nesses casos, o esquecimento às vezes é a melhor maneira de você preservar. Mas voltando aqui à questão de Ravenna, uma das razões para você visitar Ravenna é que Ravenna é onde está enterrado Dante Alighieri. Então, ali tem a tumba do Dante. Aliás, a história dos restos mortais do Dante é meio mirabolante, desaparece, depois vai parar aqui, depois perdem, depois encontram de novo. É uma história de louco. Eu vou ver se eu dou um link para alguma história dessa. Mas agora eles estão lá. Acho que no século passado acharam uma caixinha dizendo que aqui estão os ossos do Dante. Ah, estava aqui, que bom. Bom, tá lá, fizeram um mausoléu, né, uma tumba bastante bonita. Do lado tem inclusive um pequeno museu
interativo, com recursos super bacanas, né, super emocionante. E por que que o Dante é tão cultuado? Porque Dante, já que a gente estava falando de novo de italianidade, é, ele é uma pedra fundamental, porque Dante é aquele cara que vai criar obras magníficas, né? A gente está pensando aqui o Inferno, por exemplo, e que estão escritas em italiano. Foi uma escolha deliberada, né? Foi uma escolha bastante, assim, não foi uma escolha simples, porque naquele momento a língua culta, a língua que as elites falavam, era o latim, né? Isso sempre aconteceu, né? De repente, num certo momento, a língua culta no Oriente Médio era o persa, depois a língua culta não sei aonde era o grego, né? Mas a língua que todo mundo que era bacaninha ou mais estudado falava na Europa inteira era latim. Então todo mundo falava latim, mas aí o Dante resolve escrever uma obra-prima em italiano, o que é chamado de vulgar, na língua do povo. Ele resolve escrever na língua do povo. Bom, se bem que, de novo, não existia uma língua italiana universal ainda, né? Ele escreve no italiano que ele conhecia melhor, que é o italiano da região da Toscana, se eu não me engano, acho que é isso, né? A referência hoje em dia para o italiano padrão é a Toscana. E aí você começa a ter uma identidade nacional em cima da arte, em cima da literatura, em cima dos escritos, em cima de poemas, em cima de histórias, né? Então, veja, centenas de anos antes de alguém unificar a Itália e criar um estado chamado Itália, você já tinha mais ou menos essa noção do que é você ser italiano. Ser italiano é ter uma herança comum. Eu sou do mesmo povo, né? Eu sou do povo de Dante, o povo que consegue ler Dante. A língua como um fator de criação de identidade. Aliás, eu espero que os passarinhos, entre aspas, italianos, consigam passar por cima de um bip, bip, bip que está vindo da obra aqui ao lado, não uma obra literária, mas uma obra de construção ou de destruição civil. Estou torcendo para que isso primeiro que eu estou torcendo para que isso não tire a minha concentração. Não é muito fácil você manter a sua linha de raciocínio enquanto caminhões engatam ré e fazem esse barulho miserável. Mas voltando. Então, esse artigo como é que se chama agora? The Collector, né, sobre a identidade nacional inglesa, criada a partir de uma língua, né, de uma língua que você adota como uma língua oficial de inúmeras tribos que viviam batendo cabeça. E, aliás, um outro parênteses interessante, essas tribos anglo-saxãs, esses pequenos reinados, etc. e tal, eles viviam batendo cabeça até que começam as invasões vikings. Quando os vikings, que não eram brincadeira, começam a invadir, saquear, matar, etc. e tal, aí sim que os caras falam, bom, pensando bem, a gente tem as nossas diferenças, mas é melhor a gente se unir, né, e reagir como um povo só diante das invasões vikings. De novo, essa questão de um inimigo comum forjando uma identidade que, em princípio, é um pouco forçada. Mas, no caso da Itália, isso também é forjado a partir de uma língua, de uma tradição literária. Depois vem Boccaccio, depois vem Petrarca. Então, ser italiano é ser, né, ali, irmão do Petrarca, do Boccaccio, do Dante. E é muito curioso porque quando a Itália é unificada, esse italiano que a gente chama hoje de padrão, né, o standard, eles mesmos chamam de italiano standard, ele era falado por menos de 10% da população, né? Cada lugar que você ia entre aspas, Itália, falava uma coisa completamente diferente e alguns dialetos não se entendem mutuamente, não se entendem. Se botar, sei lá, um napolitano para conversar com alguém da Sicília, não sei se entende. Né? Então tem todo um esforço de você forjar essa identidade nacional. Como? Primeiro, educação, depois meios de comunicação de massa, jornais, depois o rádio, depois a televisão, mesmo o serviço militar, né? De repente você começa a ter toda a documentação legal e isso acaba criando essa camada um pouco com um verniz, né, de unidade entre povos que são muito diferentes. E esse é um excelente gancho por uma coisa. Ela sempre ficou com uma lembrança ali na memória, no fundo da memória, que às vezes vinha de vez em quando. E eu me lembro que há muito tempo atrás, quando deve ter, sei lá, décadas atrás,
Eu li um livro extremamente interessante, que aliás eu recomendo para todo mundo esse autor. Esse autor é um autor americano que se chama Edward Tufte. O Tufte, ele é basicamente um cara de comunicação visual, né? Ele tem um livro maravilhoso, que eu me lembro, aliás, quando eu me divorciei do meu primeiro casamento, o único livro que eu levei embora foi o livro do Tufte. Era um livro chamado a Bela Evidência, The Beautiful Evidence, em que ele está tentando, ele faz ali um apanhado da comunicação visual humana ao longo da história, desde coisas em cavernas até coisas medievais, coisas arcaicas, e ele tentando mostrar de que maneira ao longo do tempo a humanidade foi se comunicando visualmente. Ele vai tentar dar algumas orientações, ele faz belíssimas críticas ao uso indiscriminado do PowerPoint como ferramenta de indução de coma, não é? Mas eu lembro só que no finalzinho tinha uma tirada que eu guardei aquilo na minha cabeça. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um livro aqui, eu escaneei isso daí para eventualmente usar em palestras, mas eu nunca fui muito atrás, né, do que era isso. E aí, esses dias, sem mais nem menos, dessa ideia me ocorreu, eu resolvi sondar isso com o ChatGPT. Na verdade, esse texto é muito curtinho, e ele é resultado de um trabalho de alguém que eu não sabia que existia, alguém chamado Bernard Berelson. No meio do século passado, o Berelson resolveu pegar vários estudos sobre sociologia, antropologia, natureza humana e tal. Ele pegou mais de 1000 grandes descobertas, né? E ele resolveu tentar comparar para ver se você chegava a algum território comum, se você conseguia chegar a alguma conclusão sobre a natureza humana, sobre como a sociedade funciona. Isso normalmente é chamado de meta-análise, né? Você pega outras análises, junta todas e você vê qual é a conclusão. E aí as conclusões que ele chega, que eu acho, eu adorei quando eu li isso pela primeira vez, são 3 conclusões, né, sobre tudo que diz respeito a qualquer coisa sobre a natureza humana. A primeira delas é: alguns sim, alguns não. Ok. Segunda grande conclusão: as diferenças não são tão grandes assim. E em terceiro lugar, é mais complicado do que isso, né? Eu achei ótimo, porque, cara, que coisa sucinta, que coisa resumida e que coisa irônica, né? Ou seja, alguns sim, alguns não, né? As diferenças não são tão grandes assim, e é um pouco mais complicado do que isso. O que me parecia, na época, já um tapa na cara com relação a muitas conclusões bombásticas, né? Sobre sei lá o quê, sobre como as pessoas funcionam, sobre como aquele povo versus aquele povo, eu sou italiano, eu não sou alemão, qualquer conclusão dessas que normalmente é meio binária, é uma polarização, não é alguma conclusão, sei lá, é uma certeza que parece definitiva tal, mas aí eu falei, será que isso é sério? Porque isso não está parecendo uma coisa muito séria. De repente o cara só, sei lá, cansou, tentou achar não conseguiu, falou, quer saber? Whatever, né? Tanto faz. Mas aí eu resolvi, sem mais nem menos, né, me veio a cabeça de novo, e eu resolvi sondar isso com o ChatGPT. Então, esse estudo existiu, ele foi realmente um tapa na cara, ele foi realmente um abrir de olhos, vamos chamar assim, com relação a várias conclusões que já tinham sido tomadas até então. E ele, na verdade, ele tem uma sabedoria muito profunda, em que, na verdade, isso tem ressonâncias, inclusive, com ciência, com física, com matemática, uma série de coisas que acho que vale a pena a gente explorar. Eu vou dar o link, claro, para quem quiser ler isso na íntegra. Eu estou falando aqui de memória, né? Não vou absolutamente lembrar da história toda, mas a questão é, quando você fala assim, uns sim, uns não, isso significa que quando você vai para o mundo lá fora, né? Aliás, um pequeno parêntese aqui, muitas das conclusões que são tiradas, algumas das histórias que a gente ouve sobre a natureza humana, sobre a psicologia humana, elas têm um pecado original. Elas são weird. Weird é uma palavra em inglês que quer dizer bizarro, esquisito, né? Mas weird não quer dizer que elas sejam bizarras. Weird é um acrônimo, né? Uma sigla, que quer dizer branco, educado, rico,
qual é o I? É democrático e industrializado. Quer dizer, muitas dessas pesquisas foram feitas, de repente, na América, foram feitas com estudantes de Stanford, foram feitas em alguma universidade europeia, né? Eles não tinham verba para, de repente, investigar 8 bilhões de pessoas, né? Não sei, 150 países. Não tinham. Você faz essas universidades, normalmente elas tiram conclusões em cima de estudos que são, digamos, não representativos. Então, weird quer dizer isso: branco, educado, rico, industrializado, democrático. Agora, vai saber se você faz um estudo lá em Harvard, né, por exemplo, você chega para uma profunda conclusão, não do MIT que seja, né? A questão é, isso funciona em, sei lá, Carapicuíba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Zâmbia? Não, necessariamente, porque são realidades completamente diferentes. Mas voltando aqui, alguns sim, outros não. Né? Por exemplo, se alguma coisa acontece, tem algum golpe, sei lá, o Trump assume o poder, aí foi o que aconteceu no Brasil. Algumas pessoas se conformam, outras resistem. Sei lá, uma moda, uma tendência no TikTok. Alguns adoptam, outros ignoram. Né? Um evento qualquer no Supremo. Alguns reagem, outros não estão nem aí. Então, se você for honesto, se você for realmente observador, você vai perceber que digamos que é um espectro, né? É um espectro, não tem um tipo só de resposta, não tem só dois tipos de resposta, é uma graduação, é uma curva. Quando você mexe com estatística, você faz aquelas curvas de distribuição, né? Se você medir o peso de todo mundo, a altura de todo mundo, o saldo bancário de todo mundo, e colocar isso num gráfico, isso vai fazer uma curva, né? Tem uma média, mas é só uma média. A média, de repente, ninguém é médio. Né? Você tem uma distribuição, alguns são mais altos, alguns são mais inteligentes, alguns são mais burros, alguns são mais gordos. Né? Então, é uma distribuição. Então, é muito difícil você conseguir concluir alguma lei universal. São sempre distribuições estatísticas. Então, um exemplo clássico é falar, não, porque alemão é tudo assim, porque japonês é tudo assim, porque carioca é tudo assim. Não é bem, porque os ricos são assim, porque os pobres são assim. Não é bem assim. É sempre uma distribuição. Alguns sim, outros não. A segunda questão, que é muito interessante, que é outra, que é as diferenças não são tão grandes assim. A hora que você vai ver, né, como é que é o comportamento típico de um, sei lá, coreano, como é que é um comportamento típico de um chinês, em nível retórico, você pode dizer que é preto e branco, que é 0 ou 1, que é binário, mas você vai ver que, na verdade, tem algumas diferenças, mas, cara, tem tanta coincidência, tem tanta coisa comum. As diferenças não são tão dramáticas assim. Um grupo nunca é completamente diferente do outro, uma história nunca é completamente diferente da outra. As diferenças não são categóricas, não servem para você criar categorias, não serve para você rotular, para generalizar, para criar. Não serve. Elas são reais, mas são modestas. E aí vem a terceira conclusão, que eu acho a mais magnífica de todas, que é mais complicado do que isso. Né? Porque isso quer dizer o seguinte, que, na real, quando você faz ali, sei lá, você cria uma tese, um mecanismo causal, né? Você vai ver que, cara, depende do contexto, você tem várias variáveis incluídas, né? Por que tal coisa aconteceu? Por que a Revolução Francesa aconteceu? Pode ter sido também porque o preço do pão aumentou, e o preço do pão aumentou, pode ter sido também por mudanças climáticas. Então não foi só alguma grande tese marxista da opressão de classes. Não, pode ter. Outras coisas podem ter influenciado. De repente, se o tempo tivesse maravilhoso, ou se tivesse chovido canivete, de repente as coisas não poderiam ter acontecido. Né? E outra coisa, assim, às vezes quando você tenta isolar um fator, parece que ele faz sentido, mas esses fatores nunca estão isolados, eles têm inúmeras outras coisas em volta, né?
Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Mas dificilmente você tem um fator único, dificilmente a coisa é tão simples assim. Tal coisa aconteceu por conta de tal coisa. Normalmente é um complexo de fatores. Saúde é a mesma coisa, né? Então os mecanismos muitas vezes não são claros, eles são muitas vezes interdependentes, a coisa é complexa. E é legal porque, na verdade, essas conclusões do Berelson, essas três conclusões, né? Alguns sim, outros não. As diferenças não são tão grandes e é tudo muito mais complicado do que isso. Isso acaba sendo confirmado por vários ramos da ciência. Por exemplo, quando você lê um livro de economia comportamental, como é que as pessoas se comportam? Não é uma coisa racional de indivíduos pensando racionalmente, matematicamente no seu interesse próprio. Cara, depende do que o vizinho fez, depende do que ele viu, depende do que está no tempo, um monte de coisa. Outra coisa interessante é quando você abre mão de qualquer teoria um pouco estranha de psicologia, eu estou sempre aqui falando de Freud, que não tem fundamento, Jung, que não tem fundamento, e você parte para algumas coisas que são mais bem fundamentadas, como, por exemplo, a psicologia evolutiva, que tenta entender, do ponto de vista de evolução, por que a gente desenvolveu alguns traços, alguns comportamentos, algumas culturas. Faz um pouco mais de sentido, mas você vai perceber que realmente é um monte de coisa que influencia. Ou também a ciência da complexidade. A ciência da complexidade, eu não preciso dizer, né, ela parte do princípio em que as coisas nunca são necessariamente simples e que não são tão fáceis de entender assim. Não é que você vai pôr numa equação simplesinha, botar num princípio geométrico e já foi. Parece que isso, essa coisa do Berelson também está solta na história do pensamento, mas, na verdade, isso tem um eco bastante interessante com outros pensadores que sempre comparecem aqui no Radinho, né, citados com muito carinho e admiração, como o Hume, por exemplo. O Hume é um pensador do iluminismo escocês, que eu adoro, né, que o Hume ele já vem ali, já dá uma tijolada nessa coisa iluminista da razão, da objetividade, né, da racionalidade. Ele falou, cara, desculpa, veja, não é bem assim, né? Algumas conclusões que a gente chega, às quais a gente chega, que parecem ser claras e cristalinas, de causa e efeito, ele fala, na boa, o que a gente está observando é simplesmente coisas que se repetem. Então, isso acaba, é um hábito. Então, o sol nasce todo dia. Bom, o sol nasce todo dia porque ele vem nascendo todo dia. Não quer dizer que ele vai nascer amanhã, né? As coisas aconteceram sempre dessa maneira, não quer dizer que elas vão acontecer sempre. Não quer dizer que seja uma lei, não quer dizer que a gente tenha entendido alguma lei universal. Isso pode ser só uma inferência. Não é? E também a racionalidade, isso a gente está sempre dizendo aqui, o Hume já dizia que a racionalidade é escrava da emoção, você não consegue pensar racionalmente sem emoção. Tanto é que tem matemáticos que acham uma equação linda, né? Tem físicos que vão achar uma teoria absolutamente gloriosa, né? Você tem sempre, você sempre tem alguma ligação afetiva que te permite julgar. Bom, mas isso foi uma pequena digressão, né? Mas voltando, essa história do Hume é muito interessante, que ele vai dizer justamente que muito do que a gente conclui sobre uma pretensa ordem do mundo é simplesmente uma questão de hábitos, é simplesmente uma questão de repetição. Não quer dizer que você esteja realmente entendendo as causas. Estou achando aqui um texto, inclusive, estou citando aqui o ChatGPT falou, o Hume dizia, né, quando a gente fala A causa B, o que a gente normalmente quer dizer é que A e B têm sido regularmente associados na nossa experiência. Isso não é necessariamente uma causalidade, mas digamos que é uma conexão forte, né? O que aí vem uma questão interessante, que mais para frente, o Kant, que é outro pensador alemão, que eu nunca li muito, nunca soube muito a respeito, estou aprendendo agora algumas coisas, ele fica, nossa, para ele é uma revolução essa questão do Hume, né, que essa coisa de causa não é necessariamente tão claro assim, que o conhecimento, na verdade, é uma questão de hábito e experiência e que a gente tem que contar com uma certa incerteza. O Kant vai dizer, na verdade, o que acaba acontecendo é que, quando a gente imagina toda uma causalidade no mundo, é a nossa mente que está projetando isso, a nossa mente, para funcionar, para ela entender o que está acontecendo, ela cria conexões causais, ela cria uma estrutura no mundo para poder navegar o mundo.
Não é? Então, o Kant já falou, olha, não é assim que o mundo funciona, é assim que a nossa mente funciona, é assim que a nossa mente consegue sobreviver. O Kant vai ter aí um pequeno equívoco de imaginar que essa seja uma mente universal, que o funcionamento da mente seja universal, o que não é bem assim, porque culturas, de novo, aquela história, alguns sim, outros não, né? E é tudo muito mais complicado do que isso. Essa mente universal não existe, você tem, né, diferentes maneiras de ver o mundo que evoluíram ao longo do tempo em diferentes culturas, não é? Mas o que é muito curioso, porque isso depois vai ser confirmado também do ponto de vista matemático, né? Quando você estuda, sei lá, inteligência artificial hoje, machine learning, ou mesmo como a nossa consciência funciona, a neurociência, todas elas se baseiam num tipo de estatística. A estatística foi uma disciplina que eu nunca assimilei muito bem, eu não me dava dor de cabeça. A probabilidade, então, me dá vontade de sair correndo, eu assumo. Não estou dizendo que é um problema meu cérebro, por alguma razão qualquer, não processa isso muito bem, mas tem uma maneira de encarar o mundo que é chamada de Bayesiana, que é um monge Bayes, eu nem sei direito a história. Ele nem, coitado, sabe muito bem o legado que ele deixou. Alguém descobriu depois nos escritos dele essa história, que quando você fala de, sei lá, probabilidades, né? Eu vou jogar uma moeda, vai dar cara ou coroa? Você fala, bom, 50%. Né? Ok, sim, é 50%. Como é que você sabe? Você pode jogar 1 trilhão de vezes e contar quantas vezes deu cara ou coroa, e aí vai mais ou menos metade. Mas o que o B está dizendo, falou, olha, na verdade você está partindo de uma ideia, né, pré-concebida, e aí você vai experimentar, e caso a sua experimentação confirme, aí você passa a ter mais certeza. Caso a sua experimentação, sei lá, entre em desacordo, né, não concorde com aquilo que você tinha previsto, é bom você reforçar sua previsão. Então, na cabeça do Bayes, ou nesse pensamento bayesiano, você parte de um certo conhecimento, né, que não é preciso, que não é exato, nunca é, né? E aí você vai ajustando isso conforme você vai vivendo e vai experimentando, certo? É assim que ciência funciona. Ciência não é aumentar as certezas, mas é reduzir as incertezas. Você ter cada vez mais explicações que funcionam melhor, que coincidem com os dados. Mas não quer dizer que a ciência vai dizer o que as coisas são. Ela não vai dizer como as coisas são. Isso talvez esteja além da capacidade humana, né? A gente já vai chegar nesse ponto. Ela consegue fazer previsões cada vez melhores, e mesmo na questão do porquê, porque é uma pergunta muito esquisita quando a gente para pensar, por que eu falo, por que você fez isso? Né? Isso pressupõe que a outra pessoa tem uma intencionalidade. Né? Intencionalidade, tem uma vontade, livre-arbítrio, etc. e tal. Mas quando você fala por que a água ferve, é porque eu coloquei no fogo, na verdade não tem uma intenção do fogo. O fogo não tem intenção nenhuma. A gente consegue descobrir a rede de efeitos, né? Como é que esses efeitos acabam se desdobrando e fazendo a água ferver. Mas não quer dizer que tem uma intencionalidade. Então não é que a ciência vai explicar o porquê, ela vai explicar, quando muito, o como. E aí eu vou pular para um vídeo muito interessante da Sabine Rosenfelder, que está sempre comparecendo aqui, que poderia ser uma questão menor ou isolada. Ela está comentando um paper que foi publicado recentemente, que alega que finalmente conseguimos compatibilizar duas visões de mundo completamente diferentes, que é a gravidade do Einstein, né, que é uma coisa bastante geométrica, bastante matemática, etc. e tal, com a física quântica, que é essencialmente probabilística e não tem geometria nenhuma, são distribuições, são probabilidades e tal. Finalmente conseguimos, tal, e aí o que sempre foi um drama, faz 100 anos que isso é um drama, sobretudo porque as matemáticas não batem, né? A hora que você vai tentar transformar a gravidade em alguma coisa quântica, começa a aparecer um monte de infinito, que você não sabe o que você faz com o raio do infinito, cada um dá um jeito ali, mas aí esses cientistas estão propondo que o que talvez resolva a matemática é considerar que o espaço não tenha 3 dimensões, mas só tem uma. Ok, eu não vou entrar no mérito, porque eu também não vou entender esse negócio nunca. Não é, a Sabine gostou da ideia, porque afinal isso parece com teoria das cordas, etc. e tal, mas o que ela diz é o seguinte, olha,
Tudo bem, é uma ideia extremamente interessante, mas a questão é, do ponto de vista científico, como é que você comprova? Né? Se eu falo alguma coisa em ciência, normalmente eu tenho que comprovar. Eu tenho que comprovar com um experimento. Eu vou lá no meu laboratório, na minha casa, eu faço e vejo se dá igual. Né? Agora, quando você faz uma hipótese dessas, que experimento você consegue fazer para provar se é verdadeiro ou falso? E, pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje, e talvez nos próximos milhares de anos, esse é um tipo de alegação que é inverificável, ou como se diz em ciência, é não falsificável. Você não consegue provar que aquilo é mentira, porque não tem como, né? Até que alguém consiga, ou seja, a ideia é maravilhosa, a ideia é linda, a matemática é magnífica, mas o que você faz com isso? Né? Você não consegue saber se é verdadeiro ou falso. É como eu dizer, aliás, eu lembro quando no velório do meu pai recentemente, muitos amigos compareceram, muita gente querida, foi muito tocante e tal, mas foi interessante também ver como cada pessoa, sei lá, processa uma perda, né? Processa uma perda. E é lógico, muitas pessoas ali estavam pensando que, ok, olha, seu pai está num lugar melhor. Eu falei, ok, obrigado. Aí tem pessoas que vão dizer, que como já aconteceu, não, mas eu sou uma sacerdotisa, aí a partir disso eu não prestei mais atenção. Ou vão dizer, olha, fique tranquilo, eu estou sentindo que seu pai está num bom lugar. Né? Que aí você fala, E aí essa última alegação é muito interessante, porque legal, bacana, é a maneira como a pessoa está transmitindo né, os seus sentimentos, está apoiando você ali, a gente é grato e tal, mas veja, quando alguém diz, eu estou sentindo que seu pai está bem no lugar melhor, isso é o tipo de alegação que é não falsificável, porque eu não tenho como provar que aquilo é verdadeiro ou falso. A pessoa disse, é como se eu dissesse, eu tive uma revelação, eu tive um sonho e Deus, na verdade, tem uma verruga nas nádegas. Pode ser, pode não ser, é falsificável, sim ou não. Né? Isso faz parte dos desígnios divinos. Eu tenho como falsificar isso, sim ou não. Então fica uma história bonita, para algumas pessoas funciona. Né? Mas a questão que a Zabine acaba ficando bastante perturbada é que essas teorias que não são verificáveis, como é que você vai selecionar qual que é melhor? A que tem a matemática mais bela, né? A que é mais inspiradora, a que faz mais sentido do ponto de vista filosófico? É bacana, mas não é assim que a ciência funciona. Né? A física quântica não é bonita, não é inspiradora, não é patavina, mas funciona maravilhosamente bem. Né? Mas o que é muito curioso, e aí eu meio para encerrar essa história toda, porque eu convivo diariamente com pessoas que acreditam das coisas mais diferentes, né? Coisas muito, muito, para mim, bastante intrigantes, né? Desde astrologia até divindades em geral, outros mundos, tarô, o que você imaginar. Né? E a grande questão, isso é muito interessante, é que estão todas felicíssimas. Não é que eu teria aqui com o radinho de pilha como tornar a vida delas muito mais plena, né? Que elas vão chegar no final da vida achando que tudo fez sentido, né? Que elas vão processar uma dor. Não, na verdade, aparentemente, estão todas muito bem, acreditando nas coisas mais difíceis de, para mim, pelo menos, entender. Não é? E é muito curioso, mas isso volta... Porque, voltando para Hume, voltando para Kant, voltando para toda essa conversa do ChatGPT, que, na verdade, até para a questão cultural, o que a gente, ao longo da evolução, foi desenvolvendo, incluindo o nosso próprio cérebro, a nossa própria consciência, os nossos próprios sentidos, não é uma maneira de você ter contato com o que o mundo é. Não é entrar na essência profunda ou ter o conhecimento direto. Não dá. O cérebro não consegue, pobrezinho. Ele tem que fazer, né, umas gambiarras, tem que fazer umas generalizações, ele tem que criar alguns modelos, ele tem que comprimir essa história toda. Mas, na verdade, todo o conhecimento humano não é a verdade, mas são maneiras de você navegar o mundo. São praticamente interfaces de usuário, né? São praticamente, como, sei lá, como se fosse uma interface gráfica para um sistema operacional. Né? Na verdade, o nosso conhecimento é apenas uma maneira de você navegar na realidade, num mundo que você nunca vai ter acesso completo, nunca vai ter acesso total. Né? Veja,
Por exemplo, quanto tempo a gente passou ao longo da história da humanidade achando que doenças tinham alguma origem extraordinária, bruxaria, sei lá, vingança divina, né, olho gordo, né, maldições, até você conseguir efetivamente ver bactérias. Aí você vai ver vírus, aí você vai entender a estrutura genética dos vírus, aí você vai entender, inclusive, aliás, eu vou dar o link para essa conversa com o Gemini, porque quando teve agora essa confusão toda com o desinfetante IP, né, que agora virou uma questão ideológica, o vice-prefeito de São Paulo está agora dizendo que isso é tudo uma perseguição, que você tem que usar esse IP sim, porque é uma empresa 100% nacional, né? De novo a questão de identidade nacional. É, é, eu me perguntei, desculpa, eu achei que sabão matasse bactéria. Como é que bactérias sobrevivem ao sabão? Né? E agora eu perguntei para o Gemini, é muito interessante, esse tipo de bactéria, a pseudomona, que é um terror em UTIs e hospitais e tal, algumas bactérias são especialmente criativas, né, no quesito sobrevivência. Porque, veja, bactérias, elas a cada meia hora, elas têm uma geração nova. A cada meia hora, elas têm o quê? Variação. Eu não falei agora há pouco que tudo o que acontece no campo humano são variações, é um espectro. Então, bactérias, quando se reproduzem, não é clone, não é xerox. Né? Tem variações. E essas variações podem, por acaso, sobreviver a algum tipo de agente tóxico. E aí que acontece, vem uma geração que é resistente, aí outra que é mais resistente. Então, veja, essas pseudomonas, elas conseguem... Porque eu pensei, bom, sabão, detergente, vai dissolver a camada externa de uma bactéria, que é feita de gordura, certo? Mais ou menos, porque as pseudomonas e outras bactérias conseguem criar uma camada externa que tem lipídios, sacarídeos, que conseguem resistir ao sabão. Né? Não satisfeitas com isso, elas conseguem, elas têm pequenas bombas, como se fosse uma bombinha d'água, né? O que eles chamam de efluxo. A hora que entra alguma molécula tóxica na bactéria, ela manda de volta. Ah, e como se não bastasse essa história toda, elas ainda conseguem fazer uma turminha, né, se juntar e fazer um filme bacteriano nos encanamentos, nos dutos, nos reservatórios das indústrias, e ela consegue se proteger do detergente. Como mágica, não, a gente entende maravilhosamente bem evolução genética. A gente consegue ver os genes que provocam isso. Veja, durante muito tempo a gente achava que tudo isso era alguma coisa de bruxaria, não é? Aliás, hoje aliás, muito curioso, eu recentemente vi nas redes sociais uma pessoa que eu conheço que agora se auto-identifica como bruxa, muito interessante, em pleno século XXI, não é? Mas, veja, a gente agora consegue entender estupidamente bem como é que uma bactéria resiste ao sabão. Né? A gente, durante muito tempo, não sabia que bactéria existia, nem vírus existia, e as explicações estavam ótimas. Foi vingança divina, foi olho gordo da vizinha, que é uma bruxa, né? Ou foi porque o cara, numa outra encarnação anterior, jogou pedra na cruz, não sei. Né? Mas, curiosamente, de novo, conhecimento humano é simplesmente uma maneira de navegar a realidade. E o que eu fico pensando aqui, se você tem um kit, né, um kit de conhecimento, um arsenal de ideias, né, que pode incluir tudo que você imaginar, né, até que ponto ela funciona? Depende, se você circular muito, você vai começar a ver coisas que deveriam atualizar o seu conhecimento. Mas isso dá trabalho, é difícil, gera incerteza, gera medo, as pessoas não gostam de ter que repensar. Então, o que acaba acontecendo é só você se limitar a um mundo bastante pequenininho, um mundo onde todas as suas ideias malucas são confirmadas o tempo todo. Então, veja, é muito curioso porque eu fico pensando no que eu estou fazendo aqui no Radinho esse tempo todo, quando, na verdade, eu tenho tão pouco a oferecer em termos de sentido da vida e tal. Mas eu agradeço que pelo menos raríssimas, né, uma fração infinitesimal, né, da população consiga achar graça nisso e não prefira acreditar em era de aquários ou alguma coisa parecida do karma. Não é? Fico muito feliz, é mais uma prova de que realmente, usando os 3 princípios de Berelson, alguns sim, outros não, né, as diferenças não são tão grandes assim e talvez o lema do Radinho seja esse: é tudo muito mais complicado que isso. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio um pouco mais longo tenha valido a pena. Eu acabei de concentrar aqui tudo aquilo que eu penso nesse exato momento e como eu me sinto com relação ao universo e à minha história. Um grande abraço, cuidem-se, até amanhã.